Vamos dar prosseguimento à nossa palestra complementar Estresse e Ansiedade e a Vida com Deus. Bom, depois que falamos sobre os diferentes tipos de transtornos ansiosos, o importante para nós é entender como tratar o estresse, como tratar a ansiedade. A primeira coisa que nós temos que entender é que a pessoa já tem um comportamento de evitação, um comportamento de fuga, um comportamento de prevenção. Então, se é esse o caso, sempre exortar a pessoa evitar ou até mesmo fugir daquilo que porventura possa causar estresse e ansiedade. Então, se possível, afastar-se quando estiver com raiva. Quando irado, escreva o que está sentindo, isso é extremamente importante para que a pessoa possa articular melhor os seus pensamentos. A pessoa tem que lembrar que qualquer estresse e ansiedade deve ser tratado principalmente com alterações no estilo de vida. Por exemplo, a pessoa ser incentivada a ter uma alimentação saudável, rica em ômega 3, em vitamina D, em complexo B, principalmente B6 e B12. Então, nós sempre aconselhamos a pessoa, olhe para o seu prato. O seu prato deve ter, se possível, no mínimo 6 cores. Então, se comer um arroz, um feijão, já são 2 cores. Uma salada verde, um tomate, já são mais 2 cores. Um bife ou algum outro complemento qualquer, mais 2 cores e assim por diante. Lembre-se que o importante é que a pessoa tenha uma alimentação nutricional saudável. Portanto, não deve ficar comendo as mesmas coisas todos os dias, mas sim variar a sua alimentação ao longo da semana. Também é muito importante que a pessoa possa tomar sol para produzir vitamina D, pode até tomar vitamina D, medicamento, mas o ideal é que a pessoa se exponha ao sol. Exercícios físicos para aumentar a produção de noradrenalina e endorfinas, ter tempo de lazer para se afastar das atividades rotineiras estressantes e fazer algo que a pessoa sinta prazer de fazer. Também é importante a pessoa se dedicar ou aprender exercícios de prática respiratória, de alongamento, de relaxamento, porque isso ajuda bastante a produção de noradrenalina, de endorfina e outros neurotransmissores que podem ajudar a estabilidade emocional da pessoa. E é muito importante que a pessoa construa relacionamentos sociais fortes, sem brigas e sem discussões. Normalmente, a pessoa ansiosa é uma pessoa bastante retraída no que se refere a relacionamentos sociais, mas a pessoa tem que ter em mente que há uma necessidade premente de que ela se relacione socialmente. Não só para falar o que pensa, falar o que sente, como mais do que isso, a pessoa se sentir amparada, se sentir amada, se sentir valorizada. Então, há uma necessidade extremamente importante de relacionamentos sociais. Também levar a pessoa a aprender a organizar-se e administrar melhor o seu tempo. Ter tarefas específicas, ter objetivos, aprender a dar prioridade em sua vida, de tal maneira que a pessoa vivendo uma vida de rotina, uma vida bem regrada, em geral, essa pessoa estará menos sujeita aos ataques de ansiedade, ataques fóbicos e outros mais que porventura possam ocorrer. É importante que a pessoa aprenda a descansar a mente, ou seja, que tenha de 7 a 8 horas de sono diariamente. Só que a pessoa ansiosa tem uma dificuldade muito grande de dormir. Portanto, é importante que a pessoa evite cafeína, reduza distrações com televisão e computador no quarto e na cama e tente ir para a cama todos os dias, sempre no mesmo horário. Se for o caso,
tome até uma bebida morna antes de dormir, um leite morno, um chazinho de camomila, mas não tome nada que seja estimulante. E é importante também que a pessoa seja conduzida à psicoterapia. Na psicoterapia, a pessoa irá aprender a reestruturação e reorganização dos seus pensamentos, também a reestruturação dos aspectos emocionais da sua vida, principalmente a lidar com o medo e seus derivados. É importante que a pessoa peça ajuda. Um psicólogo ou até mesmo um conselheiro ajudará a identificar situações e crenças que causam estresse crônico. E juntos irão desenvolver um plano de ação para mudar a situação. Agora, é muito importante a presença de um profissional. Se não puder um profissional e tiver que recolher um conselheiro, que seja realmente uma pessoa madura, uma pessoa experiente e uma pessoa que venha agregar algo e não uma pessoa que sirva para incentivar o comportamento desadaptativo que o ansioso apresenta. É importante também a pessoa muitas vezes buscar atendimento médico, um atendimento psiquiátrico, um atendimento neurológico e, obviamente, eles poderão receitar algum tipo de medicação se necessário. Atenção, não tome medicamentos para ansiedade sem acompanhamento médico, pois os ansiolíticos, de modo geral, além dos efeitos deletérios que podem apresentar, eles também podem se tornar altamente viciantes. Portanto, qualquer tipo de medicamento para combater a ansiedade só com acompanhamento médico. E mais do que isso, nunca ouça conselho de pessoas dizendo que você deve abandonar o medicamento. Só o médico pode receitar e só o médico também pode orientar você a deixar tais medicamentos. E é importante também incentivar a pessoa ansiosa a cuidar da sua vida espiritual. É importante que a pessoa aprenda a exercitar a fé, a meditação, a prática do perdão, da compaixão, da esperança, práticas espirituais saudáveis. Por quê? Tais práticas liberam um neurotransmissor chamado acetilcolina, também a endorfina, serotonina, encefalina e outros mais. Esses neurotransmissores produzem relaxamento muscular, aliviando as dores, diminuição da pressão arterial, melhora da digestão, diminuição do estresse e da ansiedade, geram pensamentos calmos e claros, principalmente a acetilcolina, podem produzir um sono reparador que realmente sirva para a pessoa descansar e relaxar. Também a vida espiritual reduz a ansiedade existencial, pois oferece esperança, sentido, significado e sensação de bem-estar emocional. Muitas vezes a pessoa ansiosa acaba achando que a sua vida não tem sentido. E quando a pessoa cuida da sua vida espiritual, vai aprender algo extremamente importante. O verdadeiro sentido da vida é não focar na sua própria vida, mas sim focar no benefício do próximo e focar também em Deus. Lembrando que servir a Deus, na realidade, é servir ao próximo. A vida espiritual ajuda a pessoa a enfrentar melhor a dor e o sofrimento, porque ela sempre vai ter a esperança numa vida melhor, numa vida além dessa que vive aqui. A vida espiritual também desperta na pessoa a confiança e sensação da presença da providência divina. Aquela sensação que, por mais profundo que seja o vale da sombra e da morte que ela está passando, ela vai entender que Deus está do lado dela
E mesmo que a pessoa tenha que passar pelo vale da sombra e da morte, a pessoa vai compreender não o porquê está passando, mas para que está passando. Qual é a experiência positiva que ela vai tirar de tudo isso? E é importante que a pessoa peça ajuda ao Senhor para livrá-lo do estresse e curá-lo da ansiedade, para ajudar a superá-los ou, na pior das hipóteses, para ensiná-lo a conviver com eles sem pecar e sem ser consumido pelos mesmos. A fé realmente ajuda muito a pessoa a superar qualquer tipo de transtorno ansioso. Repetindo as palavras iniciais do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro: não andeis ansiosos, intranquilos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, por conversar com Deus, pela súplica, por fazer pedidos específicos a Deus, com ações de graças, agradecer a Deus tudo que você tem, até mesmo o problema que você está passando no momento. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, por mais que você não compreenda o que está passando, por que está passando, para que está passando, mas você poderá sentir de fato uma paz que Deus lhe dará. E essa paz guardará o seu coração e também dará tranquilidade à sua mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. E ainda as palavras do apóstolo Pedro: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por mais que você ache que muitas vezes está sozinho no vale da sombra e da morte, tenha em mente que o Senhor sempre estará com você. Jamais abandonará você em momento algum. Olhe ainda as palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, versos 25, 27, 33 e 34. Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Pode mudar ou alongar a sua vida em função da ansiedade? E Jesus conclui dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Apenas viva o momento presente, porque o ansioso sofre muito por antecipação, sofre pelo futuro, por coisas que ele teme que acontecerá, muitas dessas coisas que com certeza não acontecerão em momento algum. Ainda mais 2 versos para você meditar. Primeiramente, o salmista diz no Salmo 37, verso 4: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tenha em mente que só tem 3 maneiras seguras de desenvolver a sua fé. Uma é o próprio sofrimento que levou você a buscar a Deus. A segunda maneira de desenvolver a sua fé é orar, é buscar a presença do Senhor em oração. Fale com ele. E a terceira maneira, e a mais importante, lembre-se que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, gaste tempo em ler a palavra de Deus, ouvir comentários sobre a palavra de Deus, porque com certeza isso aumentará a sua fé e no modo como você confia no Senhor. E no Salmo 22, o salmista diz: confia os teus caminhos ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então confie no Senhor
E entenda que muitas vezes o próprio sofrimento que você está passando é um modo de incentivar você a cultivar a sua vida espiritual. E uma pequena frase para você meditar. A ansiedade é a diferença entre o tempo do querer de Deus e o tempo do nosso próprio querer. Porque muitas vezes nós queremos uma solução imediata. Só que nós temos que entender que até a solução não imediata é o modo de Deus estar nos treinando em meio aos sofrimentos que nós estamos passando.